Boa noite, galera. Boa noite. Yasmin, tudo bem com você? Boa noite, tudo e com você? Graças a Deus, Yasmin, tudo bem. Me fala Que uma coisa, bom. Yasmin, você é de onde? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Oh, maravilha. Yasmin, Curitiba, cidade linda demais, capital do estado do Paraná. Uhum. Hoje frio. Fria, né? Agora, com esse Uhum. inverninho aí chegando, né? Não tem como a capital mais fria do Brasil não estar fria Uhum. hoje. É, realmente. E é legal que eu atendo alunos do Brasil inteiro, né? Então, eu tenho aluno da Uhum. Bahia, tenho aluno das regiões Norte, Nordeste, Sul, e cada hora é um aluno vestido de um jeito, né? Nessa época do ano. Cada lugar um jeito. Uhum. É, legal. Yasmin, vamos lá. A intenção aqui é eu atender, né, os alunos, tirar um pouco as dúvidas que os alunos têm, especialmente em relação à prova do Enem, que é a minha especialidade, onde eu ajudo os alunos a criarem ali um cronograma de estudos, ou melhor, a se localizar, a se encontrar, né, para conseguir montar um cronograma mais eficaz, um cronograma que realmente o ajude, tá? Sim. Então, a ideia é essa aqui nesses vídeos que nós fazemos, tá? Uhum. E então, você que é de Curitiba, você quer fazer qual curso, Yasmin? Compartilha com a gente, por favor. Eu quero fazer economia. Economia. Uhum. E em qual universidade você pretende entrar, Yasmin? Na UFPR. UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Então, você tem Uhum. dois caminhos na UFPR para a economia, não é mesmo, Yasmin? Você tem o vestibular da universidade e você tem o Sim. Enem. É isso? Uhum. Muito bem. Isso. E você já definiu desses dois caminhos qual é o seu principal foco? Acho que realmente é o foco. Tô mantendo o foco no Enem, porque Uhum. apesar de ter o vestibular em mente e tudo, e ter essas duas formas de ingressar, eu acho que o Enem ele dá uma possibilidade maior de faculdade, porque mesmo se eu não conseguir a UFPR, daí eu tenho outras tentativas. Então, acho que o foco maior, sim, seria no Enem mesmo. Sim, né? Então, o Enem ele vai te dar possibilidades aí de você conseguir até, né, mesmo na UFPR, mas você, quando Uhum. abre as inscrições lá pelo SISU, tem a possibilidade de cadastrar duas universidades e, né, concorrer a alguma outra universidade que, inclusive, possa ser Uhum. próximo aí da sua cidade, não é mesmo? Muito bem. Sim, é um leque maior de opções. É um leque maior de opções. Isso aí. E aí, me diz uma coisa, você hoje faz algum cursinho, está estudando, terminando o ensino médio, tem alguma plataforma que você estuda, algum material que você usa para estudar? Você tem algum suporte? Sim, eu tô no terceiro ano, tô no último ano, e eu faço um cursinho online mesmo, devido à pandemia agora e tudo. Daí, como eu tô em casa, eu tenho mais tempo para estudar, então eu faço um cursinho online mesmo. Muito bem, e faz cursinho online, ok. Então quer dizer que você tem já uma planilha aí, né, de estudos oficial, né, um da escola, porque você ainda está no terceiro ano, então você tem Aham. um calendário aí que você respeita de aulas e mais o cursinho. As suas Uhum. aulas estão ocorrendo, claro, né, de forma remota e todos os dias tem um calendário já que você está usando para o seu terceiro ano? Tem, aham. As aulas ocorrem sempre na parte da noite. Eu Ah, estudo em escola pública, então é um cronograma geral. Então, mas eu tenho a parte do dia livre, porque daí eu faço as atividades da escola sempre na parte da noite, assim que termina as aulas, e daí eu fico com o dia livre e amanhã também para estudar. dia livre, estuda à noite. Então você, como estudante de escola pública, você também tem a possibilidade aí de entrar por cotas de escolas públicas pelo Enem, né? Isso, aham.
Muito bem. E, ô Yasmin, me diz uma coisa, você tem a informação bem detalhada sobre o desempenho necessário para você passar no seu curso através da nota do Enem na UFPR? Eu tenho a nota de corte que teve em economia Você sabe a nota de no ano corte. passado. Uhum. Uhum. Você sabe a nota, me dizer a nota de corte do ano passado em Sei, economia? eu anotei aqui. Pode dizer. Ano passado tem 2 turnos, né? Manhã Uhum, e noite. E de manhã foi 694,48 e uhum. noturno foi 697,88. Ponto 88. Isso. 697,88. Muito bem. Isso já contando para sistema de cotas ou é pela ampla concorrência essa nota? Você lembra? Não, pela ampla concorrência. Opa, então quer dizer que ainda pode ser uma nota um pouco menor, talvez, por conta Sim, das cotas públicas. Mas eu sempre falo para os meus alunos, apesar da nota por cotas, se você está se preparando para a prova do Enem, faça uma pesquisa do seu curso através da ampla concorrência. Tenha como meta a nota em ampla concorrência, não é? Porque provavelmente é uma nota maior e, com certeza, se você tem como meta ampla concorrência, você consegue pela cotas também, por cotas também. Então, muito Sim, bom. deixa uma margem maior também, né? Isso, você deixa De uma margem pontuação. maior, exatamente. Você deixa uma margem maior, né, para você poder conseguir aí a sua vaga, né? Você, então, se prepara melhor. Muito bem. Então, você já sabe a nota que você precisa passar, né? Aí eu faço só uma perguntinha para você, Lias. Uhum. Você que sabe que tem que tirar 697,88 para passar em economia lá na UFPR. Qual é a concorrência sua, Yasmin? Oi? Qual é a sua concorrência? Como assim? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Qual que é a sua concorrência em economia na UFPR pelo Enem? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Não, tá bom, eu vou repetir, porque ela é para ser estranha mesmo. Qual Uhum. que é, qual é a sua concorrência em economia na UFPR pelo Enem? Não sei te responder. Que bom que você não sabe, porque não tem concorrência para você, Yasmin. Existe um desempenho para você alcançar. Uhum. O desempenho é esse que você me passou. E sabe por que eu falo isso? Porque tem aluno que me pergunta, professor, mas você sabe qual que é a concorrência do curso tal? Eu falo, gente, para de se preocupar em concorrência, por favor. Se você já sabe a nota que você precisa tirar, não importa quantos alunos estejam concorrendo à sua vaga, você precisa dessa nota. Então, esse é um primeiro Sim. ponto. Uhum. Tá? Não sei se isso era uma coisa que te causava angústia, mas saiba que é a angústia de alguns alunos, né? Ficar pensando em concorrência. Mesmo nos vestibulares, o que você precisa é analisar o desempenho que você precisa ter naquele vestibular para poder passar. Não importa os outros. Se você alcançar aquele desempenho, você passou, pronto, é assim que você tem que focar. Muito bem. Então, ó, nessa primeira parte da nossa conversa, você já me passou duas coisas que para muitos parecem simples demais, mas que é um passo importante. Você sabe o que quer, é isso? Você quer economia. Muito bem. Decididamente. Decididamente, essa é a sua Roma, é o seu destino final. Todos os caminhos levam a Isso. Roma, todos os caminhos levam a economia para Yasmin, de preferência na UFPR em Curitiba. Para isso, a Yasmin precisa de um desempenho. O desempenho da Yasmin é 697,88, mas vamos arredondar para 700 pontos, tá? É a nota da Yasmin. Yasmin, você já analisou se tem pesos diferentes nas áreas do conhecimento no curso que você quer? Não, mas eu imagino que tenha para. Eu sei que no vestibular tem provas específicas já, para economia. Tem prova específica para matemática e história. Certo. Mas para o Enem eu não pesquisei. Então esse é um ponto que você precisa ter agora.
Pesquisar, tarefinha para Yasmin, pesquisar os pesos em cada área do conhecimento, tá? Como que eu sei os pesos em cada área do conhecimento? Simples, você pode digitar a seguinte frase lá no Google: termo de adesão da UFPR 2020, que é o último ano, e aí você vai ver o que a UFPR estabelece, tá? Vai abrir lá tipo um PDF, né, com todos os cursos disponíveis na universidade através do Enem. E aí você vai lá, dá um Ctrl F, procura, digita economia, que é o curso que você quer, e aí vai Sim. aparecer, né, na UFPR. Na UFPR está com ciências econômicas, é isso? Isso, aham. Beleza. Então eu já vou te adiantar, né? Eu vou te livrar dessa tarefa, tá, Yasmin? Por Tá, enquanto, obrigada. né? Mas para outros alunos que estejam assistindo, saibam que isso aqui é muito importante. Você tem peso 1 para todas as áreas do conhecimento lá na UFPR, no curso de Ciências Econômicas. Olha só que bom. Ok? E peso 1, né, tem seus prós e contras também, claro, né? Porque você tem que dar uma atenção, quase que de forma igual para todas as áreas do conhecimento. Sim. E, normalmente, né, no Enem, as notas mais altas são em redação e matemática, tá? Redação, porque a prova que você sabe que pode tirar 1000, certo? Então, você pode tirar 1000 em redação. Então, uma coisa que você vai ter que fazer é como estudar para redação e tirar 1000. E a outra, normalmente, é matemática, tá? Na matemática, normalmente, os alunos têm uma nota maior. E tem uma nota maior porque o desempenho geral do Brasil é baixo. Então, se você se distancia da média, você acaba tirando uma nota maior. Tudo bem? Então, daqui a pouco a gente volta para essa parte, porque eu queria que você me falasse hoje o que mais dificulta a vida da Yasmin em relação aos estudos. Acho que manter consistência nos estudos, de fazer um planejamento e ele realmente funcionar. Fazer um planejamento que funcione. Isso. Muito bem. Planejamento que funciona, Yasmin, é o planejamento que você observa, que você consegue mensurar a sua evolução. Planejamento que funciona é aquele que você vai modificando conforme as suas necessidades, certo? E um planejamento que funciona é aquele que você estuda todos os dias. Beleza? Isso que é mais difícil. Às vezes dá uma desmotivada, assim. Muito bem, normal, né? Nós não somos máquinas, nós devemos estar preparados para esses momentos, tá? Porque a gente pode estar num dia que não está muito legal, né? Então a gente tem que estar preparado. Você me disse que tem um tempo disponível, né, na parte da manhã e da tarde, e à noite você estuda para a sua escola. Esse seu estudo da escola é um estudo com aulas mesmo, online, você tem ali conteúdo, aulas que são realmente ministradas para você, e você tem ali... Sim, as aulas são gravadas, mas normalmente eu pego o conteúdo do dia e se a aula não está sendo muito produtiva e tal, eu dou uma pesquisada na internet mesmo, para achar uma videoaula ou algum outro conteúdo a mais. Já sabendo da aula que você vai estudar. Isso, Ok, muito bem. Certo. Só que a gente precisa articular, junto a isso, uma preparação, né, específica para a prova do Enem. Eu penso o seguinte, né, você está num momento que você ainda está dividindo as suas atenções. Você ainda tem que estudar, né, para o terceiro ano. E estudar para o terceiro ano é também se preparar, né, para os vestibulares, se preparar para o Enem, porque você está tendo conteúdo, e esse conteúdo tem que ser estudado de tal forma que você realmente aprenda, né?
Então, uma das principais motivações que você pode ter, viu, Yasmin, para estudar, é aprender. Fala, eu vou Sim. estudar para aprender, certo? Nós precisamos, né, fazer com que a informação recebida vire conhecimento. Então, como eu posso fazer para que essa informação vire conhecimento? Estudar da forma correta. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, para você estudar da forma correta, existem várias técnicas, né? Tem técnicas de estudos, né? Técnicas de leitura, técnicas de resumo, técnicas de revisão, e que você provavelmente deve usar, né, algumas dessas técnicas. Agora, para a gente ir direto ao ponto que você me levantou em relação aos seus estudos, que é manter consistência nos estudos, que é fazer um planejamento que funciona, eu pergunto para você, diante disso que você me falou, eu vou fazer a pergunta. Você tem horários específicos de estudo já definidos de manhã e à tarde para você estudar? Com matérias já pré-estabelecidas para você estudar? Eu organizo todo fim de mês a matéria que eu vou estudar e os horários que eu tenho disponíveis no mês para estudar. Certo. E aí você executa. Quantas horas por dia você está se dedicando a esses estudos? Consistentemente mesmo, chega a dar umas 5 horas, assim. 5 horas. 5 horas contando as paradas e tudo mais, ou 5 horas de forma geral? 5 horas de forma geral. Tá. Então significa que efetivamente você acaba estudando menos do que 5 horas. Tá? A gente pode até colocar 4 horas, talvez, aqui, por conta das perdas do caminho que a gente tem. Né? Muito bem. E aí, o que você estuda nesses horários pré-estabelecidos? Como que você montou o seu cronograma? Eu montei... eu estudo na parte da manhã e na parte da tarde. Eu deixei aberto esses horários. E daí, na parte da manhã, como que eu sou mais lenta, assim, na parte da manhã, eu coloquei uma matéria que eu tenho mais facilidade, que eu goste mais. Certo. Daí eu coloco, eu vejo pelo cursinho mesmo, o que tem para estudar, e daí eu coloco, tipo, geografia, eu vou estudar geopolítica, daí eu coloco geopolítica, e eu vou colocando assim, estabelecendo pro mês geral. E daí, na primeira semana, eu faço um cronograma e intercalo com outro cronograma na segunda semana. E vou intercalando os dois. Tá, então vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Você me disse que rende mais na parte da manhã dos seus estudos? Não, na parte da tarde. De manhã eu tô mais preguiçosa. Daí eu vou com uma matéria mais fácil. Tá. Eu entendi o contrário, desculpa. Então, à tarde rende mais. Isso. Muito bem. E esse à tarde que você rende mais, você estuda de que horas a que horas? Eu estudo da parte das 10 até o meio-dia. Na parte da manhã, né? Isso, E à tarde? Da tarde eu começo lá por umas 2, 3 horas e vou até as 5. Até as 5. Tá. Então, olha só. Por que você começa das 2 ou 3 horas? É que daí, a hora que eu termino meio-dia, daí eu vou arrumar casa, vou fazer as tarefas assim, e daí eu acabo, às vezes, deixando alguma lição da escola, então daí eu faço as lições todas da escola, os trabalhos e tudo, e daí eu também trabalho, e daí eu deixo para ver, só que eu não estou trabalhando no momento. Certo. Então, deixo para ver alguma coisa pendente do trabalho e tal, ou responder algum e-mail. Ok. Se você rende mais na parte da tarde, tá? Será que você não conseguiria aproveitar melhor essas 3 horas da tarde que você tem, das 2 às 5? Acho que sim, seriam melhores aproveitados. Talvez se organizar um pouquinho melhor, responder o e-mail, por exemplo, na parte da manhã. E-mail não é uma coisa que vai te exigir tanto esforço, então você pode usar a parte da manhã que você não tem tanto rendimento para fazer essas coisas mais burocráticas. Inclusive as tarefinhas de escola, que às vezes são tarefas mais tranquilas, mais básicas, né?
E Aham. focar nesse momento que você tem mais rendimento para você poder estudar efetivamente, tá? Uhum. Para você poder realmente estudar. Ok. Agora, quando você estuda para a prova do Enem, você estuda de que forma? Através dos conteúdos apenas? É assim que você separa? Como que você faz? Isso, eu não tenho noção muito bem de como do conteúdo que cai na prova, que eu nunca fiz nenhuma prova do Enem. Uhum. Daí eu vou estudando pelo conteúdo que tem na plataforma mesmo do cursinho online. Certo. Muito bem. Então, você estuda pela plataforma do cursinho online, que Uhum. são as divisões por conteúdos. E você resolve exercícios do Enem? Sim, do Enem, sim. Uhum. Como pelo cursinho mesmo, ele já seleciona depois da aula e já tem questões do Enem que já caíram com esse conteúdo. Então, eu sempre tento Certo. resolver o máximo de questões que eu puder, porque eu sei que tem que fazer bastante simulado e treinar bastante as questões do Enem. Já é uma Uhum. boa didática e tal. Então, eu tento sempre fazer bastante questões para ter uma noção de como que pode cair o conteúdo. Certo. Você tem alguma apostila específica também ou não da prova do Enem, da prova? Não, Não? Ok. E você já chegou a fazer algum simulado do Enem? já. Uhum. Uhum. E simulado mesmo, com, né, todas Simulado as mesmo. questões. Muito bem. Aham. Ok. Cheguei a fazer até num domingo, simulando o dia mesmo, Perfeito. Isso pelo cursinho ou por conta própria? por conta própria. Maravilha. Né? Então, olha só. Uhum. Você tem feito coisas que são muito boas para os seus estudos. Né? Uhum. É, você não tem tanto tempo de estudo durante o dia, né? Uhum. Efetivamente mesmo, assim, eu percebo que você tem essas 3 horas aqui da parte da tarde, que é onde você rende mais, certo? Uhum. Agora, é muito importante que você saiba dominar a prova do Enem, que é a prova principal que você vai fazer, que vai mais te abrir portas, tá? E o que você precisa fazer? Aí sim, eu acho que vai ser uma tarefinha para você. Se você já me acompanha nas redes sociais, talvez você já saiba disso, mas eu sempre Uhum. falo para o aluno que a matriz de referência é, né, o travesseiro que o aluno tem que ter para quem estuda para o Enem. É a Bíblia do Enem, principal documento que o aluno que vai fazer a prova do Enem tem que ter, certo? E por quê, Yasmin? Porque a matriz de referência, ela tem tudo que vai ser cobrado na prova do Enem. Tudo, certo? Só que o que é cobrado na prova do Enem é um Uhum. pouco diferente do que é o vestibular. O vestibular, você tem uma lista de conteúdos que você estuda. O Enem, você tem uma lista do quê? Sim, Vamos ver se você lembra. Você sabe. Você sabe? uma lista do que realmente vai cair. Isso. E isso que vai cair está dividido por habilidades. Então, lá no Enem, você vai encontrar as habilidades que vão ser cobradas no Enem. O que Aham. significa, tá, Yasmin? Significa que a prova do Enem ela é elaborada, as questões do Enem são elaboradas a partir dessas habilidades. Tudo bem? Então, a partir Uhum. dessas habilidades são cobradas as questões. Eu dou aula de ciências humanas. A primeira competência, que tem lá um conjunto de 5 habilidades, fala de cultura. Então, vai cair questões sobre cultura no Enem. E por quê? Por conta dessas Uhum. habilidades. Quando você faz essa análise das habilidades, você começa a entender determinados conteúdos, por que são cobrados na prova do Enem, sabe? Uhum. Por conta dessas habilidades. Então, é importante que você baixe essa matriz, é importante que Aham. você analise essa matriz para que você possa conhecer melhor a prova, tá? Saber que é a Sim. partir dela que os itens, que as questões são retiradas, e aí você poder estudar um pouquinho melhor. Eu montei Uhum. uma planilha para que o aluno possa estudar por essas habilidades. Não sei se você já tem essa planilha, se você já Tenho, baixou essa. aham. Essa Tenho. planilha Aham, está em pelo canal do Excel. Telegram.
Maravilha. Essa planilha está lá em Excel. Ela é uma sugestão de você começar a estudar pelas habilidades, tá? Tanto é que eu separei elas por níveis de dificuldade. Então, você pode pegar, né, e estudar daquela forma que está lá a planilha. Aquela planilha foi separada de segunda a sábado para um estudo específico para o Enem. Se você estudar por aquela planilha da forma como ela está, você vai conseguir analisar, tá? Ver todas as habilidades do Enem num ciclo de 4 semanas. E é um ciclo que se repete, tá? A ideia é que você veja as habilidades e depois volte nessas mesmas habilidades. Então, você tem lá, né, essa forma de estudar por ciclo, certo? Acontece que aquilo lá é uma sugestão de estudos. Você não tem 6 horários por dia para estudar, certo? Você não tem. Agora, quantos horários por dia você fala, eu vou me dedicar ao estudo pelas habilidades do Enem? Essa é uma perguntinha que você tem que se fazer. E o que você vai fazer? Você já tem a planilha. Você vai pegar e vai seguir aquela planilha, só que ao invés dela durar 4 semanas o ciclo, ela vai durar mais tempo. Tá? Vai durar mais tempo. Ou então, o que você pode fazer é usar aquela planilha que está separada por habilidade, pegar na semana, né, especialmente no domingo é o dia importante para você fazer isso, e elaborar um plano de estudos para aquela semana. Olha, a planilha do professor Alisson está dividida por habilidades, tem essas habilidades aqui de matemática, ciência da natureza. Essa semana eu vou ter esses horários aqui disponíveis, então eu vou estudar a habilidade 1 de matemática, vou estudar a habilidade 2, enfim, vou estudar a competência 1 de matemática, pode ser. E aí você se dedica naquela semana a estudar aquele conjunto de habilidades, certo? O importante, viu, Yasmin, é estudar pelas habilidades. Se você quer realmente estudar para a prova do Enem e ter um bom desempenho, é importante que você estude pelas habilidades. E aí você, com certeza, vai conseguir depois ir melhorando o seu desempenho. Mas para você melhorar o seu desempenho, você vai ter que aliar esses estudos com exercícios do Enem, né, sobre aqueles conteúdos das habilidades. Ah, professor, como que eu vejo o conteúdo? A habilidade vai trazer o conteúdo para você. Você vai ter que fazer uma leitura com a habilidade, dar uma conversada com a habilidade, sabe? E o que você vai fazer? Você vai ler lá na habilidade que a habilidade, ela vai trazer ali uma ação que ela quer que você faça, ela vai trazer um contexto e vai trazer um conteúdo, certo? Então, se você pega lá a habilidade, habilidade 1, né, de ciências humanas, fala o seguinte: interpretar fontes documentais sobre aspectos da cultura. Olha só que habilidade estranha é essa, fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Ora, o que são fontes documentais? Obviamente, documentos, né, que falam sobre cultura. Esses documentos podem ser antigos, podem ser novos, esses documentos podem ser lá do Egito Antigo, esses documentos podem ser, né, dos dias atuais. Esses documentos podem ser textos, texto é um documento, pode ser uma obra literária, né, ou trecho de uma obra literária, e pode ser pintura, pode ser charge, enfim, são documentos, eles vão trazer informações. Agora eu já te dou uma dica, tá bom? A dica que eu te dou é, na habilidade 1 de ciências humanas, por exemplo, normalmente eles gostam de trazer um trecho de uma obra filosófica. Olha só que bonitinho. Trecho de uma obra de um filósofo. Porque filosofia é uma construção cultural. Ela ajudou a moldar a cultura ocidental, por exemplo, né? Através da filosofia antiga e tudo mais. Estou te dando apenas um dos exemplos, tá? E então, o que o Enem quer de você com isso? Ele quer que você interprete aquele documento. Posso não saber nada, né? Nada
de São Tomás de Aquino. Mas aquele conteúdo, aquele trecho específico do São Tomás de Aquino naquela questão, você vai olhar no comando, né, da questão, na perguntinha ali da questão, e você vai ver que, interpretando aquele trechinho, você vai conseguir responder a questão. Talvez um conhecimento de contexto histórico seja fundamental também para você responder. Mas o que eu quero dizer é que questões assim são cobradas. Como que eu espero essas questões? Estudando pelas habilidades, tá? Estudando pelas habilidades, certo? Ainda mais que você tem ali um curso que tem peso 1 para todas as áreas do conhecimento, né? Então, você tem que se dedicar a ter uma nota, né, que seja suficiente para você entrar e que seja bem dividida entre as áreas do conhecimento, né? Normalmente uma nota boa em redação, né? Uma segunda nota ali que provavelmente vai ser matemática, né? E nas outras áreas também, ter ali uma lógica, né, de nota que não precise você se matar tanto em uma área do conhecimento, tá? Você vai ter que estudar por todas as áreas. Como que eu consigo? Eu não vou bem em ciências da natureza, por exemplo, né? Mas tem muitas habilidades de ciência da natureza que você consegue responder porque são habilidades mais tranquilas. Como que eu vou localizar essas habilidades? Estudando pelas habilidades, certo? Ah, professor, eu consigo achar questões na internet sobre essa habilidade? Consegue sim. Se você tem dificuldades em ciências humanas, por exemplo, que é a minha área, aí você pode ir lá no meu canal e assistir todas as habilidades do Enem que eu gravei para os alunos, né? Resolvendo o exercício de cada uma das habilidades. E você vai ter uma noção. Aí você vai fazer isso com as outras áreas do conhecimento também. Tudo bem? Então, ponto principal, estudar pelas habilidades, né? Eu disse que eu ia te auxiliar na criação do seu cronograma. De que forma? Mostrando para você que você vai pegar esse seu horário disponível e vai trazer aquela planilha que você já possui para você poder colocar as habilidades para estudar. Você já tinha pensado em estudar pelas habilidades até então ou não? Não, eu não tinha certeza de como funcionava também as habilidades, de como ia ser cobradas e tal. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou muito mais claro agora. Que bom. Então, vou só Dá dizer uma uma luz. coisa. Todas as habilidades são cobradas, tá? Todas. Então, você vai baixar. Ó, se você buscar lá no Google, colocar matriz de referência do Enem, o primeiro PDF que vai abrir vai ser um PDF que, né, fala sobre habilidades, tá? O PDF que é a matriz de referência do Enem e que tem todas as habilidades, tá? E aí você vai ver que ela está dividida por áreas do conhecimento. Então, tem linguagens e códigos, 30 habilidades. Aí vai ter matemática, 30 habilidades. Percebeu a sequência? Ciência da natureza, 30 habilidades. Ciências humanas, 30 habilidades. Todas têm 30 habilidades. O que totaliza 120. Por isso que aquela minha planilha, ela foi feita de uma forma para você ver todas as habilidades ao longo de um ciclo de 4 semanas, para quem conseguir estudar a partir daquele horário proposto. Mas aí você vai adequar o seu horário, e aí o seu ciclo pode ser maior ou menor, né? Mas provavelmente maior, não tem problema. O importante é que você consiga colocar esses estudos por habilidades na sua rotina, tá? E claro, você tem uma plataforma que você já faz uso, que, né, não sei, mas provavelmente possa te dar aí uma monitoria para você tirar dúvidas em cada uma das disciplinas. E quando você for estudar os exercícios, e aí você tira as dúvidas de conteúdo daqueles exercícios, mas sempre buscando, né, estudar ali pelas habilidades contidas na matriz de referência. Às vezes, até a plataforma te auxilia na elaboração, né, de exercícios por habilidades. Certo? Tem mais alguma dificuldade que você tem, que você encontra? Não, só tenho uma dúvida mesmo. Pode dizer. Eu sei que é importante fazer vários simulados do Enem, né? Durante o estudo e tudo. Mas mais ou menos assim, qual é a quantidade de simulados que é o mínimo, assim, para fazer por cada matéria, por
por mês, vamos supor assim, tipo, eu estudo um conteúdo por um mês e daí faço um simulado, ou qual é a ordem que eu posso fazer? Ó, o simulado é importante não só para você estudar pelas habilidades, mas para você Uhum, dominar a prova, a estrutura da prova, tempo de prova, administração do tempo na prova, conhecer, né, a estrutura, como eu disse, e também, claro, estudar o conteúdo, porque é óbvio que a prova do Enem tem, né, os conteúdos ali nas matérias, só que esses conteúdos elaborados, como eu te disse, a partir das habilidades. Agora, muito mais do que você pensar na quantidade de simulados, e eu já digo para você, quanto mais simulados você fizer, né, seria melhor. Tá? Se você conseguisse fazer um simulado por semana, você imagina o domínio que você ia ter. Só que não uhum, adianta nada, Yasmin, fazer um simulado sem você não realizar, depois do simulado, um diagnóstico daquele simulado. O uhum, simulado só é válido se você faz o simulado, analisa o simulado, levanta os seus erros e busca corrigir os seus erros. Exemplo, fiz o simulado. Então, eu fiz lá, né, as 4 áreas de conhecimento, dividido em 2 dias, fiz o simulado certinho. E aí eu fui corrigir a minha prova, e aí eu vi que em ciências humanas, eu errei essa questão, essa questão, essa questão, enfim, errei lá, né, 10 questões em ciências humanas. Do que trata cada uma dessas questões? Por que que eu errei aquela questão? Eu errei porque eu não sabia mesmo nada? Coloca lá. Eu errei porque eu não prestei atenção e agora eu percebi que a questão não era tão difícil? Eu errei porque eu estava cansado, desatento? Eu errei porque eu sabia mais ou menos, eu fiquei em dúvida, né? Então, isso é muito importante. Não adianta fazer simulados se você não faz um diagnóstico posterior desse simulado. É uma leitura do seu desempenho, é um raio-x da Yasmin, certo? Então, você precisa analisar. Não adianta nada você ir lá no médico, fazer um raio-x da mão e não analisar depois, né? Se tem o resultado, né, daquilo lá. Você vai continuar, às vezes, tendo a dor, né? Você vai continuar tendo aquele incômodo. Se você uhum, não corrige, né, os seus erros, você comete os mesmos erros, certo? Porque você não sabe, muitas vezes, o conteúdo que você errou. Muitos alunos fazem, sabe, Yasmin, o simulado, e aí acabam, né, realmente fazendo o simulado. E aí eles se preocupam apenas na quantidade de acertos. E aí eles depois fazem outros simulados e só compara a quantidade de acertos. Você tem que comparar, né, a sua evolução. E a evolução só vem com um diagnóstico posterior do simulado que você realizou. Tá? E esse diagnóstico não pode ter preguiça. Ele tem que ser feito com calma, porque aí com certeza você vai lembrar de um monte de coisa, né? Você vai conseguir perceber que você poderia muitas vezes ter acertado várias outras questões. E você vai conseguir perceber também, né, que muitas questões você acertou ao acaso, no chutômetro. E não uhum, fique feliz com isso, não. Tá? uhum, Então, quando você for fazer o simulado, quando você for fazer o diagnóstico do seu simulado, você tem que analisar todas as questões de novo. Tá? Não refazer, analisar. Questão 1, opa, olhei aqui, opa, essa aqui eu acertei de boa, sabia? Olha esse conteúdo aqui, isso aqui. E vai fazendo um resuminho daquele conteúdo que está ali, né? Uma anotação. Tá? Questão uhum, 2, nossa, essa questão não sei nada. Do que é essa questão? Essa questão aqui é de óptica em física. Nossa, óptica, a habilidade 1 de ciência da natureza vai cair de novo, eu tenho que estudar a óptica. Tá? uhum. Então, é importante simulado? Importantíssimo. Mas tão importante quanto realizar um simulado é você fazer um diagnóstico posterior desse simulado, para você levantar os seus pontos fracos, corrigir a rota e refazer o simulado e ir melhorando o desempenho. Certo? E para isso que Certo. serve, Uhum, para você ir sempre melhorando o seu desempenho a partir da realização de simulados. Ideal, número ideal. Olha, o número ideal é uhum, aquele que eu consigo realizar, né? Eu consigo realizar uma vez a cada 15 dias? Vou fazer uma vez a cada 15 dias, certo?
Mas às vezes, Yasmin, a gente precisa colocar um pouquinho de dor na nossa vida. O que é colocar um pouquinho de dor na nossa vida? Você me disse que estuda das 10 ao meio-dia. Colocar um pouquinho de dor na nossa vida é você talvez estudar das 8 ao meio-dia, agora. Você me disse que estuda das 2 às 5. Colocar um pouquinho de dor na sua vida é estudar talvez das 2 às 6. Sabe? Algumas coisas assim. Eu consigo fazer simulado uma vez a cada, sei lá, 20 dias. Tem aluno que faz simulado uma vez por mês. Então eu vou fazer o simulado uma vez a cada 10 dias. Não precisa nem ser uma vez por semana, mas uma vez a cada 10 dias eu vou fazer um simulado, certo? Quando que eu vou fazer um simulado? Num dia que eu realmente consiga simular aquela prova. Se eu vou fazer o Enem, eu vou separar, então, 2 domingos para fazer o simulado. Faço o simulado de ciências humanas, linguagens e códigos de redação no domingo, e no outro domingo eu faço um simulado de exatas, certo? E aí você faz o levantamento, né, o diagnóstico do simulado, 10 dias depois faz novo simulado, certo? Só que para isso, talvez, você vai ter que colocar um pouquinho mais de dor na sua vida, que é ampliar, né, o seu horário realmente estudado. Agora, quando você faz isso, você vai ter motivação de estudos. Quando você faz isso, você vai ter consistência nos seus estudos. E você me disse que uma das suas dificuldades era consistência nos seus estudos. Quando você faz isso, você tem um planejamento que funciona. Porque você consegue ver, né, a evolução. A evolução. Exatamente. E o seu desempenho, ao longo do tempo, tem que ser um desempenho um objetivo que seja de desempenho, né? E não de resultado. O seu resultado está lá na frente, quando você fizer a prova do Enem e passar em economia na Universidade Federal do Paraná. Que eu tenho certeza, se você colocar um planejamento eficaz, você vai realmente conseguir os seus objetivos. Certo, Yasmin? Certo. Gostou? Bastante. Maravilha. Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar lá no canal essa nossa conversa, tá? E disponibiliza aí para os seus colegas para ajudar, né? Aqueles que também às vezes estão na mesma situação que você, para ter essas dicas aí de estudar para a prova do Enem especialmente. E você tem lá o meu contato no Instagram, no Telegram, e quando precisar de alguma dica é só me chamar, tá bom? Ok, muito Gostou? obrigada. Ajudou? Gostei, Ajudou, agora me deu mais clareza. Maravilha. Então tá, vai lá, toma um chazinho quente, um leitinho quente, come um pinhão gostosinho para aquecer, tá bom? E foco nos seus estudos, beleza, Yasmin? Sim. Tá, um abraço, prazer em conversar com você, tá? Prazer foi meu, obrigada. De nada. Tchau, tchau.